Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS, continuando agora na reta final da nossa playlist, né? Ou pelo menos da segunda parte da nossa playlist do curso de Estatística Básica no Python, uma adaptação do curso que está inclusive aqui atrás de mim, Estatística Básica dos autores Toledo e Ovalle. A gente teve na aula passada o estudo, né, dos gráficos estatísticos, que foi a parte que a gente finalizou o primeiro caderno do nosso curso, que era o caderno de fundamentos. Esse que a gente está aqui, que é aquele em que a gente vai fazendo vários estudos de casos para aplicação prática dos conceitos de fundamentos e para, sempre que preciso, adicionar novos conceitos, a gente está indo também para o finalzinho dele. As primeiras partes a gente estudou os conceitos que a gente viu no primeiro caderno aplicados para um caso hipotético da análise da produtividade de um empregado. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre dois temas que são bem interessantes, que são números índices e inflação e deflacionamento, como o que tem de conceito estatístico por trás, por exemplo, dos índices de preços que a gente vê o tempo todo aí nos noticiários, e como a gente tanto fazer o cálculo desses números índices, quanto a aplicação deles para você fazer o deflacionamento. Para você, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu tenho o faturamento dela que eu vou analisando ao longo do tempo, mas como a economia do meu país, como o índice de inflação está impactando positivo ou negativamente os meus resultados. Então a gente, no estudo de caso da aula de hoje, a gente vai ver exatamente esse cenário que eu acabei de falar. Então fica até o final, vê a primeira parte que é mais básica e que você vai entender a lógica de trabalhar com números índices, e a segunda parte do vídeo a gente vai ver como aplicar na prática para fazer esse estudo de caso. Então fiquem até o final. Se ainda não estiver acompanhando a playlist de estatística básica, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, porque eles estão bem assim explicativos para você realmente entender estatística e entender como aplicá-la dentro do Python. Dá uma navegada aí, né, no canal como um todo, que você vai perceber que existem várias playlists e uma conecta com a outra. Se você não conhece os detalhes de Python ainda e veio aqui mais pela questão estatística, com a nossa playlist vai dar para você entender bastante coisa, mas tem também uma playlist de fundamentos de Python, para você aprender Python do zero. Então vai ficar bem mais fluido você seguir esse curso e os outros que a gente tem dentro do canal, se você tiver o acesso também a essa playlist. Então vamos parar de conversa e entrar lá para o estudo de hoje. Então, pessoal, continuando aqui no nosso notebook, né, da nossa playlist de estatística básica, agora a gente vai passar para um tema que os autores, né, Toledo e Ovalle, discutem no capítulo 7 e aí continuam no capítulo seguinte, que é a questão dos números índices. Eu até deixei no nosso notebook uma observação aqui que, na verdade, os conceitos são bem simples, então eu nem vou entrar muito no detalhe aqui, vou rodar as células apenas para a gente ir para o próximo item, que é a questão de cálculo de números deflacionados, que são baseados nessa questão dos números índices. Apesar de ser bem simples, é interessante vocês darem uma olhadinha na implementação que eu fiz dentro do notebook, porque ele é simples, mas trabalhoso. A base da questão do número índice é você fazer a análise de dados que vão mudando ao longo do tempo e você usar algum momento específico no tempo como o índice, a base, para você fazer a comparação. Por um exemplo interessante é a própria questão dos índices de preço que a gente tem, então é bem interessante nesse sentido. Vendo essas duas seções do nosso notebook, a seção 2 que trata de números índices e a seção 3 que trata de deflatores e poder aquisitivo, você vai até entender melhor o que está por trás dos cálculos tradicionais dos índices de inflação que a gente tem em todos os países, né? No Brasil tem muito conhecido IPCA, IGPM, então a ideia desses dois capítulos, dessas duas seções do nosso notebook é estudar
essa parte. E aí a minha sugestão é dar uma olhadinha no conteúdo em si do livro, nesse capítulo 7. Olha como eu implementei, porque entendendo aqui as propriedades do número índice e olhando como está a implementação, vai ficar bem mais fácil de você interpretar. E aí, só para a gente ver a primeira parte aqui, a gente sempre escolhe uma base de referência. Então, no nosso caso aqui, eu estou setando um ano como sendo a referência. Eu coloquei aqui ele para a gente ter isso de forma ilustrada, mas na prática eu estou fazendo loops, e aí eu uso como referência o dado que corresponde àquele ano. Então vou rodar, como eu falei aqui de forma rápida, essas primeiras, principalmente a primeira que eu vou mostrar. Os dados originais, a gente está simulando aqui um índice de produção industrial. Depois a gente vai mudar a base e recalcular os valores de acordo com essa nova base. Então nesse primeiro aqui, basicamente está pegando os valores aqui que a gente tem, os anos, o índice de produção industrial daquele período, e aqui cada ano o seu respectivo índice, e no início a base era aqui o 100, desculpa, era o 1957, então o 100, ou seja, 100%, representa 1957, os demais anos aqui são valores relacionados, por exemplo, 1958 foi 104% de 1957, aqui foi 97%, aqui foi 143%. Então essa é a lógica da comparação dos índices. Aqui a gente vai criar uma nova base. Essa nova base eu estou passando para ela aqui como sendo 1961, e o que o código está pegando é em que local, em que posição está aquela nova base, que no nosso caso aqui é a posição 4 aqui. A gente tem então o índice nessa posição. Lembrando aqui que ele está pegando a posição na lógica do Python, que vai de 0 até n, né? Então pegou aqui a posição da nova base, a gente vai ver os dados originais aqui dessa posição, ou seja, 1961 com uma produtividade de 120. Depois a gente vai calcular aqui o valor da nova base. Peguei aqui, recuperei, né, só essa segunda parte aqui. E agora a gente vai calcular os novos índices, considerando que a partir desse momento a base é o 120, não mais o 100 que a gente tinha lá na versão original. Então rodamos, aqui embaixo ele está exibindo os novos índices. E aqui a gente vai exibir como ficou o comportamento. Ó. Vejam que o 1961 passou a ser a referência, ou seja, o 100. Os outros anos todos foram recalculados de acordo com essa nova base. Então, essa é a lógica do trabalho com índices. Todo o restante dessa sessão vai fazer esses cálculos, então vou deixar só rodado aqui, não vou entrar no detalhe. Vejam aí que eu fiz outros exemplos para que a gente passe direto agora para os deflatores e poder aquisitivo. Essa lógica do deflator e do poder aquisitivo é a lógica que eu mencionei no começo do vídeo, do uso dos índices de preços. Então a gente vai ter aqui um valor fictício de um faturamento, e aí a gente vai calcular aqui os índices como se fossem índices de preços e fazer um recálculo desse faturamento, que são valores absolutos, se eles fossem deflacionados com determinado índice. Então aqui a gente tem os valores, e aqui está na lógica dos valores originais, apenas exibindo a base que a gente vai usar para trabalho, né? Então eu tenho ali 75, é a base original aqui, que representa 100, e a gente tem o valor do faturamento daquele ano. Agora, o que a gente vai fazer? Usando aquela mesma lógica que a gente viu anteriormente para os índices, a gente vai calcular esse faturamento deflacionado, usando o ano que a gente escolheu aqui como base. Então vamos ver aqui, ele vai pegar para cada um dos valores de faturamento, na 40ª posição, ele vai fazer uma divisão pelo índice de preços e multiplicar aqui pelo índice de preço original, para ele estar sempre usando
o índice de preço daquele ano e multiplicando pelo índice de preço zero, que é o índice de preço base aqui no nosso caso, que é esse aqui. Então vamos ver aqui como ele calcula e os valores que ele vai mostrar para a gente deflacionados. Então tá aqui, ó, ele travou, claro, 1975 aqui é o faturamento original. Agora, se vocês forem comparar com esse aqui, ó, vou deixar aqui na nossa janela, deixa eu dar uma olhadinha aqui no vídeo se dá para enxergar tudo. Pronto. Depois a gente vai ver isso de forma visual, mas só comparando aqui de cara, ó, eu tenho aqui o valor, Primeiro ano, tudo igual. Agora, no segundo ano, eu já tenho aqui o valor que era 180, com a deflação ele equivale a 150. No terceiro ano, o valor que era 240, ele equivale a 160. E se a gente chegar no último ano, o 320, ele equivale a 171. Então esse é um artifício matemático, que ele é bem simples, ele basicamente está usando essas referências. Vejam que é claro, se a gente tentar fazer a interpretação para valores de hoje, né, aqui a gente está pegando os exemplos que estavam lá no livro, que são década de 70 e 75, mas a lógica matemática é exatamente a mesma. Aqui você faria o cálculo do índice setando qual ano que você quer de referência, e aqui essa questão aqui dos valores, que está 100, 120, 150, aqui seria a equivalência da inflação em relação àquele ano de referência. Então imagina que aqui fosse 2015 e aqui 2015 se transforma a sua referência para 2016. Digamos que a inflação de 2016 em relação a 2000, em relação a 2015 foi de 10%, então aqui a gente teria 110. Se a inflação do ano seguinte, aqui 77, ainda em relação a 2015, acumulou 15, então a gente teria aqui 115. E a lógica aqui, independente dos valores, sempre vai ser essa aqui. A gente usa um número como sendo o índice base, os demais números são referências ou relações apontando para esse ano base, e os demais todos com esses índices calculados a gente consegue fazer o deflacionamento de qualquer parâmetro que a gente queira. No caso aqui a gente está usando faturamento, eu poderia estar usando salário, poderia usar, sei lá, o valor da cesta básica, qualquer informação que eu tenha como uma variável aqui de referência que eu queira deflacionar, eu consigo utilizar essa mesma lógica. E aqui agora a gente vai ver uma visualização gráfica dessa lógica que eu expliquei ali, porque aí fica bem mais fácil. Nesse ponto aqui, esse gráfico vocês estão vendo ali que são várias linhas para chegar nele. A gente tem um vídeo dessa playlist de estatística básica, que é a aula 4, que explica o basicão de como gerar gráficos com Matplotlib. Nós temos a aula 8, que foi publicada, é a aula anterior, que explica a interpretação de gráficos com medidas estatísticas, e a gente tem também uma playlist que foi lançada no aniversário do canal, que foi agora no dia 21 de abril, com um mini curso de visualização no Python. Então eu estou dando esses três links aí, vou deixar tanto na descrição do vídeo quanto nos cards, para que vocês consigam interpretar melhor e executar entendendo o que está sendo feito em cada uma dessas linhas aqui. Então vamos aqui apenas rodar sem detalhar o que está acontecendo, mas aqui vejam agora que a gente tem os valores originais, que é aquela primeira tabela que eu exibi, e os valores deflacionados, que é essa segunda tabelinha aqui. Então isso aqui a gente consegue ver, né, a boca aqui do jacaré abrindo, ou seja, a diferença, né, entre os valores originais e o poder aquisitivo que esses valores teriam se a gente aplicasse uma deflação. E aí, como eu disse, se você substituir esses índices por índices reais do ano que você, ou do ano ou do período que você quer analisar, você vai conseguir ter essa mesma visualização com a informação real. Basta você substituir aqui no início, onde a gente está criando esse faturamento fictício, por um valor que você tenha numa planilha de Excel, num banco de dados que você pede para alguém fazer a carga desses dados num arquivo CSV. Então onde você tiver o dado, você
basta carregar. Se você tiver dúvida na carga, eu também ensinei na playlist de análise de dados como fazer carga e tratamento de dados com a biblioteca Pandas. Então, você faria a carga dos dados e a partir desse momento, usando essa lógica do deflacionamento, você conseguiria recalcular os valores deflacionados e com esse gráfico aqui você consegue fazer essa plotagem da visualização. Vamos agora aqui fazer um outro cálculo aqui, mas também usando essa mesma lógica, que é a questão da evolução real do faturamento, né? A gente vê, considerando essa questão do valor deflacionado, a gente enxergar o faturamento mês a mês, se ele está aumentando ou reduzindo. Então aqui eu usei novamente um loop, e nesse caso aqui eu estou pegando os valores deflacionados e atualizando eles em relação ao primeiro valor. Então a gente tem aqui na verdade seria um índice, né, vamos dizer assim, dessa evolução, né? Então a gente tem aqui no primeiro ano 100, no segundo ano 93,75 do primeiro e assim sucessivamente. Agora a gente vai enxergar isso graficamente para a gente ver essa evolução. Então a gente tem aqui, né, só para efeito de comparação, eu travei uma linha do 100% aqui e aqui eu fui exibindo, né, na linha do tempo como foi o comportamento, assim, quando reduziu o faturamento, quando aumentou o faturamento. E vejam que isso aqui é bem interessante, porque mesmo que você esteja analisando o faturamento de uma empresa, e normalmente você vai ver ele sempre aumentando, você pode, para ter uma visão real assim de como a economia do país está influenciando, impactando negativamente ou positivamente os negócios da sua organização, você pode fazer esse tipo de análise aqui, que ele tem um poder explicativo melhor do que você simplesmente comparar, do que você simplesmente plotar os valores absolutos, né, os valores nominais do seu faturamento ou da variável que você queira fazer a análise. E por fim, vamos fazer agora uma outra visualização que dá essa mesma intuição, porém plotando em conjunto os valores originais e os valores deflacionados. E aqui vejam o valor deflacionado aqui, ó, a intuição desse gráfico aqui é o seguinte: essa parte em laranja, que é o valor deflacionado, ele vai ter mais ou menos esse comportamento desse gráfico aqui de cima. E a parte aqui em azul seria o valor, o topo do azul, na verdade, né, seria o valor original. Então eu tenho aqui no ano 0, como esse ano é nosso índice base, então eles são iguais, por isso que você não consegue enxergar nada em azul. A partir desse momento a gente consegue ver o valor original, o valor nominal, o valor de topo, e aí o valor laranja ficou com uma parte que compõe aquele valor, sendo essa parte a parte, vamos dizer assim, real, se eu desconsiderasse a inflação. Então, essa foi a intuição desses dois módulos. A gente está partindo agora, esse módulo 3, né, é o penúltimo módulo desse segundo caderno do nosso estudo de estatística básica. Então aqui a gente conseguiu ter um tipo de análise que é diferente, inclusive, da maioria pelo menos dos cursos básicos que eu já vi de estatística, que normalmente ficam muito apegados aqui a essa parte realmente das medidas de posição, medidas de dispersão, que são informações bem interessantes, bem relevantes para uma análise, mas esse tipo de análise aqui, ela tanto é interessante para quem quer estudar ou vai trabalhar numa área mais focada com essa questão de análise econômica, quanto para uma análise organizacional que não é simplesmente ver os dados, né, o significado daqueles dados internamente, que as medidas de dispersão e medidas de posição vão te ajudar bastante. Mas com isso aqui você consegue ter essa visão um pouco mais ampliada dos impactos da economia nos negócios. Então a gente termina esses dois cadernos por aqui. Desculpe, não esses dois cadernos, esses dois capítulos do caderno.
Ok, pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um conhecimento bem prático, né? Seja para você usar numa empresa, seja se você vai trabalhar no futuro, está estudando estatística agora e no futuro pretende trabalhar numa área relacionada a esse tipo de análise econômica, ou para você entender, né, como os índices de preços impactam o nosso dia a dia. Então, deixa aí a sua curtida, o seu comentário, se você tiver gostado. Se tiver problemas aí para a gente resolver, deixa um comentário também que vai ajudando no processo de melhoria contínua do canal. Se ainda não tiver inscrito, aproveita os cards que estão aparecendo agora para fazer a inscrição, para conferir o conteúdo extra que a gente está indicando. E, se possível, né, se estiver gostando, compartilha com outras pessoas que também queiram aprender Python, queiram aprender estatística, análise de dados, ciência de dados, né, e todo o conteúdo que a gente tem compartilhado aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima.